Estamos chegando na reta final aí do nosso curso, da nossa escola, Primeiros Passos, uma escola que eu digo e acredito que é de extrema importância para a vida cristã. Como nós temos falado já em outras aulas, ela tanto serve para a reciclagem daquele que já caminha em fé, já tem uma peregrinação, já tem alguns anos de caminhada, bem como aquele que está começando. O assunto de hoje é um assunto pertinente e também pertinaz. Acredito que nas duas categorias ele é de suma importância, porque nós vamos falar da Trindade. Falar desse assunto não é uma questão fácil, envolve muito a fé. Tanto que a própria Bíblia diz que todos aqueles que se aproximam dele, é necessário que tenha fé, que acredite que ele exista. Do contrário, você não vai conseguir ter a mínima noção acerca de Deus. E claro, eu gosto de uma frase de um professor meu que ele sempre dizia em sala de aula, quando eu estava no curso teológico, ele dizia que o finito em demanda do infinito está sempre a uma distância infinita. Então vamos pensar, o finito, homem, caminhando em direção ao infinito, Deus estará sempre a uma distância infinita. Ou seja, nós, seres humanos, limitados de forma física, biológica, intelectual e até mesmo limitados por causa da falta de recursos e de pecado, por causa de tudo isso, você e eu não conseguimos ter compreensão ampla. Nós não somos deuses, nós somos Deus. Automaticamente nunca vamos conseguir conceber Deus. Esta é a beleza da eternidade. Então, quando você fala da eternidade, você fala de um período de tempo que não tem fim, na verdade não teve começo. Isso seria o eterno, aquilo que não tem começo e aquilo que não tem fim. Só que quando você leva isso para o parâmetro de Deus, a eternidade é o tempo primordial ou necessário para que você e eu conheçamos Deus. Em outras palavras, viveremos toda a eternidade, ou seja, não tem fim de tempo, e este é o tempo que precisa-se para se conhecer Deus. Em outras palavras ainda, nós nunca entenderemos e conheceremos Deus na sua totalidade. Uma porque Deus não pode ser definido, pois se Deus for definido, ele deixa de ser Deus. Deus não cabe em um conceito. Deus não cabe em cláusulas contratuais, constitucionais, teológicas, não. O que sabemos é aquilo que ele mesmo se auto-revelou de si. É isso que nós sabemos, mas Deus é infinitamente mais. Deus é o eterno outro, sempre será outro, por mais que eu fale, tente explicar, tente abordar, Deus sempre será outro comparado àquilo que eu estou falando, estudando, conhecendo. Por isso, falar da Trindade, logo de cara, eu já te digo que é um desafio. A triunidade, na verdade, ela exige muita fé. Pois se você tentar explicar, possa ser que você perca o juízo. E se você tentar negar, possa ser que você perca a alma. Então a melhor coisa é você acreditar. A melhor coisa é você acreditar. Então quando falamos sobre a Trindade, no Velho Testamento nós encontramos uma expressão em Isaías 45:5 que diz que o Senhor Deus é o único Deus e fora dele não há outro. Moisés também falou isso em Deuteronômio, capítulo de número 6, verso de número 4, e Paulo, o apóstolo, em 1 Coríntios, capítulo 8, verso de número 4, também confirma, Deus é um só e não é outro. Entretanto, quando nós olhamos para a triunidade, pois a palavra trindade, possa ser que essa palavra não caia bem para o nosso Deus. Pois quando falamos tri, o prefixo tri denota três, e indade vem de divindade. Logo, nós teríamos três divindades. E o nosso Deus não é assim. A triunidade é a expressão mais aceitável e melhor.
A palavra triunidade, a palavra trindade não estão na Bíblia. Entretanto, a doutrina, o ensinamento está em toda a Bíblia. Logo, no livro de Gênesis, no período da criação, nos primeiros versículos, nós já vamos ver Deus mostrando que era uma pluralidade singular. Então, vamos lá. O que seria a trindade ou a triunidade? É uma pluralidade singular. Vamos dar a ideia de família. Então, a família é composta por 5 pessoas distintas que unidas formam a família Lima, Oliveira, Souza, Melo, etc. A família Melo é composta só pelo pai? Não. É composta só pela mãe? Não. É composta só pelo filho X ou Y? Não. Mas quando estão juntos, família tal. Separados, são personalidades diferentes. A triunidade parte desse pressuposto. É um Deus, onde este Deus, para ser Deus, ele precisa de 3 essências que coexistem de forma igualitária, coexistem de forma eterna, desfrutam das mesmas coisas, um glorifica o outro. Isto seria trindade ou triunidade. 3 personalidades, 3 personas que formam Deus. A ideia é como se fosse o ovo. Pensa no ovo. Casca, gema, clara. O que é o ovo? A união da casca, da gema e da clara. Casca sozinha é ovo. Gema sozinha é ovo. Tanto que tem nome, gema. Tanto que tem nome, clara. Tanto que tem nome, casca. Mas quando eu uno os 3, forma o que chamamos de ovo. Vamos pegar a mão. A mão é composta pela palma, pelos dedos e também composta pelas unhas. Unha sozinha é mão, dedo sozinho é mão, palma sozinho é mão, mas a mão é a união desses 3 elementos. Tanto que cada um recebe um nome distinto, mas unido é a mão. Deus é assim. O Filho não se separa do Pai, que não se separa do Espírito Santo, que não se separa do Filho, e assim vai. Não tem como eles se separarem. Tanto que na cruz do Calvário não foi apenas Jesus que morreu. Deus morreu. E quando falo Deus morreu, o apóstolo Paulo diz que o Pai estava com o Filho na cruz, reconciliando para si o mundo. O Pai morreu com o Filho, o Espírito Santo morreu com o Filho, porque Deus morreu na cruz do Calvário. Deus morreu na pessoa do Filho. Como é que eu distingo o Pai do Filho do Espírito Santo? Através das suas funções. Por exemplo, no processo de salvação, quem é que nos leva para o Filho? O Pai. A função do Filho, aceitar. Ele mesmo diz: aqueles que o Pai me enviou, de maneira nenhuma o lançarei fora. O Filho aceita, o Filho redime, o Filho purifica com seu sangue. Mas quem é que convence do pecado, da condenação e do juízo? O Espírito Santo. Então perceba que são funções diferentes. Quem é que geme com gemidos inexprimíveis? O Espírito Santo. Quem é que está à destra do Pai intercedendo por nós? O Filho. Então perceba que as funções dele são diferentes. É assim que nós vamos distinguir. Logo em Gênesis, nós vamos ver que a palavra Elohim, então no princípio Elohim, no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Elohim, a palavra Elohim são deuses em um. A palavra Elohim é o plural de Eloá. Eloá, Deus, singular. Elohim, deuses em um. Então, logo em Gênesis, Moisés já começa a apresentar que o nosso Deus era uma pluralidade singular.
onde vemos na criação principalmente essa distinção de Elohim para Eloá? Na criação do homem, quando Deus, o Pai, no verso de número 26, no verso de número 27, ele diz assim, ó, façamos o homem, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Assim fez Deus o homem a sua imagem e semelhança, macho e fêmea o fez. Como é que é isso no original? E disse Elohim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E fez Eloá, o homem, a sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus, ou seja, a pluralidade singular disse, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E fez Eloá, Deus, o homem segundo a sua imagem e semelhança. No português, nós não temos essa variação. No original, isso faz mais sentido. Então, desde o início, Deus está demonstrando que Ele é uma pluralidade singular. E o fato de sermos a sua imagem e semelhança faz com que você e eu sejamos corpo, alma, espírito. Somos imagem e semelhança desse Deus. Logo, se Ele triuno é, também nós somos triuno. Uma das características da trionidade é o amor, porque o amor é relacional. Então Deus, por ser amor, ele precisa, por obrigação, se relacionar, porque o amor não cabe em si. O fruto do amor de Deus Pai com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, e os três se autoglorificam e se relacionam, gerou toda a criação que nós conhecemos e a raça humana. Nós somos frutos da relação do Pai com o Filho e com o Espírito Santo. Nós somos frutos dessa relação. Por isso, imagem a semelhança de um Deus triuno. E quando passeamos pelas Sagradas Escrituras, nós vamos ver em Isaías 48:16, por exemplo, que o profeta assim escreve: agora o Senhor Deus me enviou juntamente com o seu Espírito. Essa palavra do profeta é uma palavra que refere-se ao Cristo. É como se Jesus estivesse falando, agora o Senhor Deus me enviou com o seu Espírito, a triunidade trabalhando junto. Então o Pai me enviou com a incumbência, mas eu estou ungido, o Espírito Santo está junto comigo. Então o Pai está comigo, o Espírito Santo está comigo na missão que eu devo aqui fazer ou cumprir. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Tá? Então cada um é uma personalidade e participou das dispensações. Hoje nós estamos na dispensação onde o Espírito Santo está trabalhando, continua com a graça do Cristo, levando as pessoas para o Cristo, reconciliando consigo um mundo. Tá? Então hoje nós estamos na dispensação da graça, onde o Espírito Santo está reconciliando a humanidade com Jesus para chegar aos braços do Pai. Então um não é o outro, mas os três juntos formam Deus. Deus é o processo de união, da fusão dessas três personalidades. O Pai é chamado de Deus em Gênesis 1:1. O Filho é chamado de Deus em João 20:28. O Espírito Santo é chamado de Deus em Atos 5, verso 3 e verso 4. O próprio Pai chama o Filho em Hebreus, no capítulo 1, verso de número 8, de Deus. Então, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, a criação é atribuída ao Deus Pai, a criação é atribuída ao Deus Filho e a criação é atribuída ao Deus Espírito Santo. Os três atuam na oração, na salvação e até mesmo naquilo que você e eu nós chamamos de bênção apostólica, que era uma das maneiras de Paulo abençoar. A bênção apostólica não é algo místico, algo espiritualizado, como se fosse uma fórmula secreta ou mágica no final do culto para que a tua semana seja uma bênção. Não, simplesmente Paulo terminava suas cartas com algo parecido daquilo, mas a de Corinto, em 2 Corinto, nós vamos ver que ali é o clímax, é o âmago das bênçãos que ele dava para a igreja. Então, porque ali vemos o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo. Onde o amor de Deus, a essência dele, foi quando ele deu o seu Filho amado por nós. A graça de Jesus, a essência da graça, é quando ele se entregou por nós. E a comunhão, que é algo presente. Então, quando olhamos o amor e a graça, todos os dias vemos o amor e a graça, mas a essência remete ao passado.
Só que a comunhão não tem como eu ter comunhão com alguém ontem. Eu não posso ter comunhão com a minha esposa ontem, comunhão com meu filho amanhã. Isso não existe. A comunhão sempre é no eterno momento de agora. Eu só posso ter comunhão agora. Logo, o Espírito Santo é o Deus do agora. E o Pai e o Filho estão na pessoa do Espírito Santo. Esse é o Deus que você cultua, louva, um Deus triuno. Volto a dizer, se tentar decifrar, possa ser que perca o juízo, mas se negar, possa ser que perca a alma. O que você prefere? Eu prefiro acreditar. Agora, claro, tem um teólogo que tentou descobrir a origem de Deus, tentou descobrir o nascimento de Deus. E ele lutou muito, pesquisou muito, mas de muito pesquisar durante muitos anos, esse homem, ele se sentiu muito cansado, isso é um fato. E ele então tirou férias. E ele foi para uma praia e ele queria ficar sozinho, ele não queria ouvir barulho de ninguém. Então ele foi em um momento que ele sabia que ninguém estaria na praia. Então ele foi. E na hora que chegou lá, de repente, depois de alguns minutos, ele escutou alguns passos de uma criança correndo. Ele olha para trás, a criança vem na direção dele e passa por ele. Chegando próximo à água, essa criança abre um buraco bem grande com as suas mãozinhas na areia do mar e depois ela vai até o mar, pega a água na mãozinha e vai até o buraco e joga a água lá dentro. Depois ela volta na água e joga de novo, vai na água e joga de novo. E aí então aquele homem, aquele grande teólogo, ele achou aquilo um pouco preocupante, olhou, não viu pai, não viu mãe, não viu nenhum adulto, só estavam os dois ali, ele achou estranho, ele chegou na criança e falou: meu filho, o que é que você está fazendo aí? O que você está fazendo jogando a água aqui na areia? O que você está fazendo? Ele falou assim: você viu aqui, tio, olha que legal, ó. Aí ele foi lá, levantou, pegou a água de novo e jogou de novo. Olha que legal, tio, prestou atenção, vou fazer de novo. E fez de novo. Tá vendo como a areia suga a água do mar? Deixa eu te contar uma história, tio, ó. Eu vou secar a água do oceano com as minhas mãos. Aquele teólogo olhou para ele e falou assim: mas para de ser besta, moleque. Como é que você vai conseguir secar a água do oceano com essas mãos tão pequenas? Olha o tanto de água. Aí aquela criança olhou sério, pois ela estava agachada, olhou sério para cima para aquele teólogo e disse: mas é muito mais provável, é muito mais certeiro eu secar a água do oceano com as minhas mãos do que você tentar descobrir a minha existência. E desapareceu na frente daquele homem. Então perceba, Deus não teve princípio de dias, Ele é Deus, Ele sempre existiu, nunca houve um momento em que Ele não fosse. Por isso, Ele diz que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo amanhã. Ele não muda, Ele é imutável. Então, para tentar colocar Deus nessa mente finita, nesse QI baixo que eu tenho, é impossível. Então é por isso que todos aqueles que se achegam a Ele têm que ter fé, acreditar que Ele exista. Que Deus nos abençoe.